alunos e alunas do 6º ano. Eu sou a Dejanira, professora de História. Nessa aula, nós vamos falar sobre alguns dos povos que habitavam a América antes da região ser colonizada pelos europeus. Então, aquela população que vivia no território da América antes da colonização por portugueses, espanhóis, a partir já do finalzinho do século XV, principalmente no século XVI. Nós vamos falar sobre 3 desses povos, basicamente: os astecas, os maias e os incas, que, de uma forma geral, são chamados de povos indígenas ou povos pré-colombianos, o que é uma denominação um pouco problemática, porque trata toda essa população como se fosse uma questão homogênea, né, quando a gente usa esse termo referindo-se a todos eles, e também dá mais ênfase, esse tipo de termo, povos indígenas ou povos pré-colombianos, dá ênfase mais à história desse povo após esse contato com o europeu. E o que nós vamos fazer aqui é falar algumas características dessa população antes desse contato. Os povos indígenas que habitaram o território do Brasil também fazem parte, né, dessa população, desses povos pré-colombianos, mas sobre eles nós vamos falar numa aula separada mais para frente. Então, começando pelos astecas, vocês podem ver aí no mapa, né, a localização. Eles foram estabelecidos na região do Vale do México, mais ou menos no ano de 1325. E lá, nessa região do México, ergueram a cidade de Tenochtitlan. Esse povo, então, era também chamado de mexicas, que era a denominação que eles recebiam na época, já que esse nome astecas ele foi dado a essa população bem depois, e era um povo guerreiro, que conseguiram conquistar cidades e povos vizinhos e constituíram um grande império, então, aí na região. Esse império era formado, então, o Império Azteca era formado por povos com diferentes graus de subordinação a eles, os quais eram obrigados a reconhecer a autoridade política e militar e pagar tributos aos astecas. A cidade de Tenochtitlan era uma cidade bem grande para a época e foi construída em uma ilha do lago Texcoco, e nessa cidade eles construíram diques e barragens para regular o nível das águas, então para evitar inundações ali na cidade, e aquedutos também para transportar a água potável dentro dessa cidade. Então era uma cidade com uma infraestrutura bem interessante também, se a gente for considerar o período em que ela foi construída, né? Nesse lago também eles criaram uma espécie de canteiros flutuantes, que recebiam o nome de chinampas, como vocês podem ver aí na imagem. Então, eles faziam uma espécie de ilhas artificiais, né, formadas com lamas e madeira, e sobre esses canteiros eles plantavam, por exemplo, as suas hortaliças. A base da economia dos astecas era a agricultura. Então, eles cultivavam, por exemplo, o milho, feijão, o cacau, e a sociedade era uma sociedade hierarquizada. Então, acima nessa sociedade estava o governante, também tinha importância os militares e os sacerdotes. Os artesãos também eram um grupo de trabalhadores com certo prestígio nessa sociedade, enquanto a maioria do povo vivia em comunidades aldeãs, comunidades de agricultores que tinham que pagar tributos ao imperador e também aos sacerdotes. Os astecas eram um povo politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses e construíram templos para esses deuses. Nesses templos, eles ficaram conhecidos por ser um povo que realizavam sacrifícios humanos para os seus deuses. E que quem era dado nesse sacrifício geralmente eram os prisioneiros de guerras ou escravos. Se a gente for pensar nisso, né, a partir de hoje, é lógico que é um absurdo fazer sacrifícios humanos para os deuses, mas a gente tem que entender isso de acordo com as características da época, né, da cultura dos astecas e tal. Tanto é que alguns guerreiros eles se davam por vontade própria para esse sacrifício, por acreditar que com isso eles estavam fazendo uma coisa que era digna, assim, de ser vista. O Império Azteca, então, ele durou até 1520, quando o último imperador azteca foi assassinado após a conquista dos espanhóis na região. O outro povo que nós vamos trabalhar aqui são os maias. Os maias eles se estabeleceram na região ao sul do México e em outras
em outros que são atuais países da América Central, como vocês podem ver no mapa que está aparecendo aí. O auge da civilização maia ocorreu entre os anos de 250 e 900. A base da economia maia também era a agricultura, então eles cultivavam, por exemplo, milho, feijão, cacau. Ao contrário dos astecas, os maias não chegaram a formar um império ou uma organização política mais centralizada. Eles estavam divididos em cidades-estado, que significa que as várias cidades formadas pelos maias, como está aparecendo aí no mapa também, elas, apesar de serem ocupadas, habitadas pelos mesmos povos, com características em comum, cada cidade tinha um governo independente entre si, com governo próprio, leis e costumes próprios de uma cidade para outra. Então, por isso que a gente fala que a organização política dos maias eram as cidades-estado. Cada cidade, então, era governada por um chefe com poder hereditário, que exercia funções políticas e religiosas. E nesse governo, esse chefe era auxiliado por líderes tribais, nobres, guerreiros e sacerdotes. A sociedade maia também era uma sociedade hierarquizada, onde quem fazia parte da elite nessa sociedade eram os grandes proprietários de terras. São características de todos esses povos que a gente está falando nessa aula serem povos urbanos, né, que chegaram a construir grandes cidades e cidades com uma estrutura bem interessante para o período. Então, nas cidades maias, eles ergueram palácios, estradas e templos na forma de pirâmides. Desenvolveram também conhecimento em matemática e astronomia. Aí, nessa imagem, nós temos o exemplo de ruínas de uma dessas cidades maias. Os templos, eles eram construídos, na verdade, em cima das pirâmides, né? As pirâmides serviam como esteios para ser feitos templos religiosos em cima, porque assim eles acreditavam que estavam mais próximos dos deuses, quanto mais altas fossem essas construções. Os maias conheciam também o movimento do Sol e da Lua, e com esses conhecimentos em astronomia também conseguiram elaborar calendários bem precisos. Esses calendários maias eram feitos de uma forma cíclica, então eles não contavam o tempo de uma forma linear como nós fazemos. Né? Eles chegavam a um determinado período e é como se voltasse a contar o tempo do início novamente. Por volta do ano 900, as cidades maias começaram a entrar em declínio. Começaram a ser abandonadas e a população começou a migrar para outras regiões. Os pesquisadores não têm certeza de por que o abandono dessas cidades nesse período e levantam algumas hipóteses, como, por exemplo, problemas naturais, epidemias ou invasão por outros povos. Mas essa dispersão e esse abandono dessas cidades a partir dessa época não significou o fim total dos maias, né? Hoje em dia ainda existem na região milhões de indígenas de grupos linguísticos maias descendentes desses maias, né? Que se consideram descendentes deles, dessa cultura e tal. Por fim, nós vamos falar sobre os incas. Os incas se estabeleceram inicialmente na região do atual Peru, no final do século XIII, e depois, já em 1438, haviam constituindo um poderoso império, se tornando, inclusive, o maior império indígena da América e conseguindo conquistar, né, toda essa costa aí que está sendo mostrada no mapa, aumentando seu poderio para toda essa região. Eles, então, os incas, chegaram a dominar uma população de 7 milhões de pessoas, que pertenciam a mais de 100 grupos étnicos distintos. Os povos submetidos pelos incas, então, eram obrigados a pagar tributos para o governante inca e também a pagar taxas na forma de trabalho, que era chamado de mita. A base da economia dos incas também era a agricultura, cultivavam, então, por exemplo, o milho, a batata, o tomate. Como essa população, essa civilização se desenvolveu em uma região montanhosa, eles desenvolveram técnicas para realizar a plantação nessa região, que era fazer canteiros em forma de curva de nível, canteiros em degraus, então, para melhorar essa produção nessa região. Eles também domesticavam lhamas e alpacas, dos quais obtinham carne, leite, lã, e também utilizavam esses animais como meio de transporte. O artesanato
também era desenvolvido com destaque para tecelagem, metalurgia e cerâmica. O imperador, chamado de Sapa Inca, era a maior autoridade deles e era considerado um ser sagrado. Eles construíram também, né, importantes cidades, como, por exemplo, Cusco e Machu Picchu, e as terras incas eram unificadas por meio de uma rede de estradas que foram construídas nessas montanhas. Então, como o Império Inca era muito grande, imagina como que seria difícil a comunicação, né, por toda essa extensão, o imperador se comunicar por toda essa extensão, em uma época que a gente não tinha, né, os meios de transporte e comunicação que nós temos hoje. Então, essa rede de estradas que foi construindo, ligando as comunidades incas, foi importante para isso, para se manter a unidade do império, e os mensageiros do imperador que perpassavam essas localidades, né, caminhando por essas estradas, foram importantes também para conseguir se manter essa unidade do império. Uma outra característica interessante dos incas é que eles desenvolveram um sistema de registros para administrar, inclusive, né, esse império chamado de quipu, que era um cordão no qual eles amarravam outros cordões e faziam nós nesses cordões. Como a Ana está mostrando aí na imagem, uma representação de como seria um quipu inca. Então, a cor do cordão indicava qual era o objeto que eles estavam registrando e os nós, a quantidade, né, do que estava sendo registrado. Então, isso era utilizado pelos administradores do Império para fazer registros da administração, da economia, da população inca. Inclusive, eles chegaram a fazer algo que é bem parecido com o nosso censo demográfico, que nós fazemos na atualidade, contando, por exemplo, número de pessoas, de habitantes, relacionado de acordo com o sexo e a idade, inclusive. E na imagem também vocês estão vendo as ruínas de Machu Picchu, né, uma dessas cidades incas, que inclusive é um dos locais mais visitados no mundo atualmente e é considerado patrimônio mundial da humanidade. Os incas foram dominados pelos espanhóis no ano de 1533. Mas até hoje, com todas essas civilizações, elas são muito importantes para as características, para a cultura da região onde elas viveram, né? Deixaram legados, por exemplo, na língua, na culinária, em várias outras questões. Tem populações ainda nessa região que se consideram descendentes, né, desses primeiros habitantes. Espero que tenham conseguido entender um pouco mais sobre essas civilizações desenvolvidas na América antes da colonização europeia. Fiquem bem, até a próxima aula.